Oi, 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 bem-vindo de volta ao Porta-Voz. Você ainda não é inscrito? Vai lá, se inscreve, aciona lá o sininho para você receber as notificações de tudo que vier a acontecer aqui no canal. Bom, vamos encerrar hoje esse assunto NASA. Lá no primeiro vídeo eu lancei a dúvida: será que o ser humano foi à Lua? Será que a NASA levou o homem realmente à Lua? Essa dúvida existe já desde aquela época, né? E agora ficou mais forte com o movimento dos terraplanistas e tudo mais, né? Por que existe essa dúvida? Porque tem muitos pontos que deixam a gente ficar com essa dúvida, né? Por exemplo, as fotografias tiradas na Lua tem sombra que não bate com a posição do Sol. E aí eles dão outra desculpa: não, porque essa sombra está para cá porque o Sol, a posição do Sol, e a outra sombra está vindo de outros corpos celestes e tal. É por aí, né? Então essa discussão é uma discussão que parece que não acaba nunca. Eu vou só falar para vocês por que eu não consigo acreditar que o ser humano foi para a Lua. Eu tenho formação técnica, uma formação técnica em eletricidade, eletrônica. A gente que tem esse tipo de formação, chega a um certo ponto da nossa vida que a nossa mente fica muito matemática, sabe? A gente que tem a física e esse tipo de instrução com eletricidade, que usa muita matemática, a gente chega a um certo ponto que a gente começa a olhar o mundo dessa forma, matematicamente, digamos assim, né? Então, imagina só, se você está passando na frente de uma loja, você olha para dentro daquela loja, vê um espaço vazio, a loja está toda vazia. Aí você continua caminhando volta para a direção onde você passou, na frente da loja. Do outro lado da rua você vê um caminhão parar, uma pessoa desce do caminhão, pega 2 caixas e atravessa a rua, leva para dentro daquela loja, 2 caixas. Essa pessoa volta para o caminhão, pega mais 2 caixas, leva lá para dentro da loja, de novo. Uma outra pessoa pega mais 2 caixas, leva lá para dentro da loja. Aquilo ali é uma coisa assim, automática. Você viu aquele movimento, a tua cabeça já calculou. São 6 caixas. Né? Por um outro motivo qualquer, você volta na direção daquela loja. Passou na frente da loja, você olha para dentro da loja e tem um monte de caixas. Uma quantidade incontável, rapidamente. Aí você, o que houve ali? Um milagre? Se a tua mente fez essa conta rápida antes, você vai pensar dessa forma. Agora, se a tua mente simplesmente não fez essa conta, você vai passar, vai ver aquela loja cheia e vai ficar satisfeito porque a loja está cheia. Vai achar até que foi uma coisa boa. Um milagre? É por isso que eu tenho essa dúvida em relação à Lua. Porque essa mente lógica não me deixa acreditar que o ser humano foi à Lua em 1969 e depois não foi mais na década de 80, não foi na década de 90, não foi na década entre 2000 e 2010. Então o que aconteceu com a NASA? O que aconteceu com a tecnologia? Aí um representante da NASA diz que perderam a tecnologia. Isso tem entrevista. Eu não vou botar link nenhum aqui, se você quiser, você pode até pesquisar e você vai achar essa entrevista. Tem coisas na internet que foram apagadas também. Por exemplo, as filmagens reais da Lua foram apagadas. A NASA, alguém da NASA, um representante da NASA, disse que eles usaram aquelas fitas para fazer outras coisas, para gravarem outras coisas. Imagina, o evento mais importante da humanidade, eles pegam as fitas para gravar uma outra coisa em cima, porque não tinha fita. Com esse orçamento de bilhões que eles recebem, como assim? Tudo isso não me deixa acreditar que o ser humano foi para a Lua. Aí, por causa disso, vem as outras coisas. Você começa a ter dúvidas a respeito de outras coisas. Por exemplo, o lixo espacial, né? Agora começa a cair na Terra balões com aparelhos que são chamados de satélites. Por que o satélite precisa de balão se ele está em órbita? Aí fala, não, isso é um projeto do Google, não sei o que e tal, mas sempre caíram balões na Terra com satélites. Será que foram sempre balões que caíram na Terra? Quer dizer, será que foram sempre balões que
que foram para o ar e nada chegou nessa tal órbita, né? A órbita estacionária, que é uma outra coisa muito esquisita também. Existe uma órbita estacionária, o objeto fica na mesma posição em relação à Terra o tempo todo. E existe uma órbita maluca, tem um nome técnico, lógico, né? Mas vamos dizer que é uma órbita maluca e uma órbita fixa. Troço esquisito, né? Então são coisas que não deixam a minha mente aceitar essa situação. Perder uma tecnologia do evento mais importante que a humanidade presenciou, né, em termos de avanço ou de evolução da humanidade, que é pisar em outro corpo celeste, digamos assim, né, o evento mais importante. Eles perderam a tecnologia. A tecnologia não evolui, como é que perdeu? Tudo evoluiu, só essa tecnologia que foi perdida. E estão arrumando uma outra tecnologia. A respeito agora dos rádios, né, da comunicação de lá para cá. Você não encontra um cálculo preciso de como uma frequência, qual é a distância daquela frequência para você fazer uma comunicação, qual é a possibilidade. Só lembrando a vocês que, segundo eles, a distância da Terra para a Lua é de 384 mil quilômetros. É muita coisa, gente. Segundo eles, a Terra tem um raio de 40 quilômetros. Olha só, de 40 mil quilômetros. Olha só, 384 mil quilômetros. Quantas vezes é o raio da Terra para chegar na Lua deles? Entendeu? E quando a gente observa a Lua com uma Nikon, por exemplo, a gente não vê, a gente acha que não tem esses 384 mil quilômetros, sabe? Parece que a gente vê esse corpo muito mais perto quando você aproxima no zoom. Tem imagens de IP1000, um montão aí pela internet, e você pode observar isso. Vou dizer com sinceridade para você, eu não fiz esse experimento, mas eu vi pessoas confiáveis fazerem esse experimento. E eu vi esses vídeos. Eu acho que a gente está aí num processo em que alguma coisa vai acontecer, né? Porque as dúvidas apareceram e vão se multiplicando, e em algum momento alguém vai ter que falar alguma coisa mais concreta para a humanidade. Enquanto isso, essa ingenuidade que eu tinha em relação à NASA, em relação ao espaço, em relação à Lua, eu já perdi, não tenho mais essa ingenuidade. Te convido a questionar e a pensar comigo o tempo todo. Tem o movimento terraplanista, tem o movimento da farsa da Lua e vários outros movimentos por aí. Todos são chamados por eles lá da comunidade científica de teorias da conspiração. São os conspiradores. Para eles são os conspiradores. Por quê? Não concordam com o que eles querem que a gente concorde. Eu, por enquanto, vou tendo que escolher aquilo no que eu quero acreditar. E o princípio para isso vai ser a minha lógica, né? 2 mais 2 é igual a 4. Se vierem com 2 mais 2 é igual a 5, vai ser difícil. É o que eu estou vendo por aí. A matemática deles não bate. 3 mais 3 igual a 7. Eu não gosto muito dessa matemática, não. A minha mente não gosta muito, não. O meu amigo Anderson, que tem formação técnica também, a gente é amigo de infância. É o Anderson Cachorrão, vou chamá-lo assim. Cachorrão porque era o apelido que a gente se dava quando a gente era criança. Ele me chamava de Gerinho e eu chamava de Cachorrão. Ele fez o seguinte, fez alguns comentários e tal, olha, eu tenho aqui. Vamos lá. Amigo, eu já acho o contrário, pois os diversos satélites, aí vem aquela história do satélite de novo, que eu também estudei, na época do estudo tinha um pedacinho que falava só sobre os satélites, né? Bom, quando eu tinha a TV por assinatura, né, via satélite, também tinha que achar uma posição para a antena, para você poder receber o sinal e tal. E eu trabalhei também com antena parabólica, e a parabólica também tem uma posição certinha, né? Gente, essa posição certinha não pode ser uma triangulação de antena.
Pode, porque tem uma outra antena em algum ponto que faz essa triangulação e a minha antena precisa estar nessa posição para receber o sinal que está sendo transmitido daquela antena. Por que tem que ser um satélite? Quando o Cachorrão falou a respeito do lixo espacial, ele comentou lá na minha postagem do Facebook, a gente combinou de dar um pulinho no Observatório Nacional, né, para ver esse lixo espacial via telescópio. Legal, a gente está nesse momento de pandemia e não dá para a gente ir a um observatório para fazer isso nesse momento. Mas eu estou tentando aqui por site, estou tentando por telefone, não consigo também nada com o observatório. Talvez só quando voltarem as aulas, né? Esses observatórios são da UFRJ, então quando voltarem essas aulas, talvez a gente consiga agendar alguma coisa desse tipo. Né? Mas de qualquer forma, para eu saber, eu dei um pulinho lá na hora do meu almoço, na última sexta-feira. Bom, hoje, sexta-feira, estamos nesse período de pandemia. Vemos aqui no Observatório Nacional, São Cristóvão. 1 e pouquinho da tarde, o observatório não está funcionando. Então, Anderson Cachorrão, meu amigo, não poderemos ver aquele lixo espacial que você disse que a gente ia conseguir ver com as lentes do observatório. Talvez a gente consiga lá na ilha, na UFRJ, quem sabe, né, Cachorrão? É isso, estou tentando. Pelo site também está difícil, as informações são desencontradas, telefone não funciona também. É isso. Vamos continuar tentando. Será que eu vou ver algum lixo espacial com as lentes do Observatório Nacional? Vamos ver. E eu quero ir ao observatório e ver esse lixo espacial que o meu amigo Cachorrão disse que tem. Ele viu, né? Eu nunca vi. O que eu vi de imagem que tem na internet, no YouTube, por exemplo, é tudo CGI. Cara, dá pra ver que é CGI. Porra, você vê lá, aquilo ali é computação gráfica, não é imagem real. Uma outra coisa que é imagem de CGI também é o chroma key. Chroma key que você... Eu não tenho aqui, eu uso... eu estou falando com vocês, aqui é uma parede e tal, iluminação natural misturada com iluminação artificial. Não tem chroma key. Eu vou usar um dia o chroma key, mas você observa que as imagens de transmissão lá da ISS são imagens feitas com chroma key. Os caras estão com um pano verde atrás e colocam todos aqueles objetos da ISS em cima da imagem. Você vê quando tem algum erro lá na transmissão que aparece o pano verde atrás. E não é só o pano verde não, tem um outro filtro também. Cara... a gente é muito inocente em relação à ciência. A gente é tão inocente em relação à ciência que olha o que aconteceu aí, a pandemia. A OMS brinca com a gente. Né? Mais tarde eu vou falar de pandemia nessa série, mentiras da sociedade, mentiras da ciência. Eu vou falar dessa pandemia, porque eu tenho alguns filmes aqui que eu assisti que mostram que isso aí já era uma coisa que preparada já há muito tempo atrás. Né? Eu vou mostrar para vocês alguns trechos desses filmes. Né? Exatamente o que aconteceu. E eles falando, não tem perigo. Ou depois, é perigoso e tal. Tipo assim, conduzindo a humanidade para o caminho que eles querem. A ciência, é essa ciência que a gente tem no mundo. Parece que não é uma ciência para o bem. Parece que é uma ciência para escravizar. Né? Eu não posso dizer também que é uma ciência pro mal, e tal. Não, se fosse uma ciência pro mal, já teriam jogado a bomba atômica de uma vez, já teriam exterminado tudo. Mas parece que é uma ciência que tem um objetivo, e parece que esse objetivo é escravizar a humanidade. Será que é isso? Será que é manter uma camada de baixo embaixo e não deixar que ninguém saia dessa camada para o topo, onde eles desfrutam do que é produzido na camada de baixo? Será que o objetivo central é esse? Então eu venho encerrando esse assunto NASA, até porque tem muita gente falando de NASA, tem muita gente falando de Lua, tem terraplanista, tem escambau, e não é esse o objetivo. O objetivo é trazer todas essas outras mentiras que estão sendo colocadas para a humanidade aqui. Eu falo mentira porque na minha cabeça já é mentira, mas eu convido você a pensar, a raciocinar junto comigo. Ou aí, não precisa ser junto comigo não,
raciocina do teu jeito, vai lá, faz as tuas pesquisas e não fique passivo com essa matemática maluca. 3 mais 3 é igual a 6. Até o próximo vídeo. Tamo junto.